Graças a Deus, você é homem. Seja bem-vindo ao DHPH, um devocional de homem para homem, uma ação do Ministério CMN Hombridade aqui da Universidade da Família, na qual estamos usando um material de apoio, um devocional para homem chamado Na Estrada, que você pode adquirir através do site da Universidade da Família, no link Loja da Família. A partir do dia de hoje, nós vamos estar inserindo no final de cada devocional uma indicação de um livro, porque como o Edwin Lewis Cole nos fala, os livros são os melhores amigos dos homens. E eu tenho aprendido demais com a leitura de livros e eu gostaria muito de poder ser um canal de Deus na sua vida, homem, para que você seja despertado à leitura, assim também com uma vida de oração e nós possamos juntos exercer a hombridade. Eu quero conversar algumas coisas com você hoje. O que significa a palavra generosidade? O que é ser generoso? O que a oferta da viúva nos ensina? O que temos feito com o que temos em nossas mãos? Nosso devocional de hoje é a generosidade da viúva. Fica comigo e nós vamos conversar sobre esse tema. Marcos, no capítulo 12, versos de 41 a 44, fala assim pra gente: sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, Jesus disse: em verdade lhes digo que esta viúva pobre lançou na caixa de oferta mais do que todos os ofertantes, porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Que lição para as nossas vidas! Uma viúva pobre que tinha poucos recursos deu mais do que muitas pessoas que tinham muitos recursos. Bruce Fong comenta nesse devocional a experiência que obteve em uma de suas viagens a Israel, coliderando uma excursão de turismo cujo roteiro era seguir o caminho que Jesus fez quando ele esteve aqui na Terra. Lembra que não tem como não perceber a emoção das pessoas ao visitar, ao caminhar nos mesmos locais aonde Cristo Jesus caminhou lá na terra de Israel. E isso sempre traz muita emoção para ele. Mas ele, lembrando disso, Bruce chega a comentar que depois de uma viagem que eles foram fazer, seguindo os passos que Jesus seguiu aqui na terra, eles foram em um mercado, uma loja de souvenirs, onde as pessoas queriam comprar alguma coisa. E um desses turistas solicitou ao vendedor a moeda da viúva. E ele traz uma moeda pequenina e que precisou ser emoldurada em algo maior, porque de tão pequena que ela era. Por quê? Porque aquilo remetia a uma memória daquilo que ela fez há milhares de anos atrás, ou seja, há quase 2000 anos atrás. E esse exemplo continua sendo ensinado até os dias de hoje. A oferta da viúva, algo que ela deu do seu coração, ela deu tudo aquilo que ela tinha. E aí ele pergunta o valor daquela moeda, quanto que ele poderia pagar, e o vendedor falou, são 105 shekels, que é o equivalente a $40 ou em reais, R$240. Uau! Lembra que o valor que está escrito na Bíblia que é 1/4, ou seja, seria em torno hoje de 25 centavos, né, que é 1/4 de R$1. Ou seja, algo praticamente sem valor. Mas o que tinha valor era aquele valor que é um valor imensurável, ou a gente não consegue mensurar aquilo. E aquilo traz a memória da gente algumas coisas. Essa viúva, ela foi destacada por Jesus, que estava a observar o seu comportamento, o momento do ofertório. Naquele dia, muitos ricos estavam lá. Aqui também traz um ensinamento para a gente, a importância da oferta.
Quando eu e você ofertamos, nós estamos doando para um projeto maior. A gente não está somente ofertando a uma instituição, mas sim à igreja do Senhor, na qual ela tem propósitos ricos, lindos, que são preciosos e a gente não consegue medir. O valor da igreja na terra é algo que é realmente significativo. Primeiro, porque Deus enviou o seu Filho amado para instituir a sua igreja, a sua noiva, e ela tem propósitos ricos e preciosos. E mesmo que você seja bem, seja abastado, você pode dar com um coração igual o da viúva. A questão aqui que Jesus estava ensinando para a gente não era o valor, mas sim como ela deu de coração. Ela não deu para impressionar ninguém, ela não deu para realmente aparecer, ninguém sabia, Jesus que estava olhando o íntimo do seu coração. Um coração ofertante, a generosidade, a compaixão. Uau, acho que para mim isso é maravilhoso. Às vezes pensamos que se nós tivéssemos 100 reais ou 1.000 reais ou ainda quem sabe 10.000 reais, poderíamos ajudar tantas outras pessoas com aquilo que nós poderíamos ter. A viúva não tinha nada sobrando, mas deu de certa forma tudo que tinha. Havia no coração dela generosidade, ou seja, o que o outro necessita é mais importante do que aquilo que eu estou precisando. Uau! Como aproveitamos as oportunidades para sermos generosos? Quantas vezes em uma das viagens surgem oportunidades de semear na vida de alguém ou ser cordial com uma situação? Sabe, uma das coisas que eu aprendi, às vezes as pessoas falam assim, não dê esmola no semáforo, porque vai gastar em drogas, porque vai fazer isso. Para mim, pouco importa o que a pessoa vai fazer com aquilo. O que eu quero é praticar o que a Bíblia está me ensinando. Ser generoso com as pessoas, doar sem estar preocupado com aquilo que eles vão fazer, com aquilo que você está doando. Afinal de contas, eu e você estamos doando, ofertando. Sendo generoso com alguém, ele está tendo uma oportunidade de aproveitar aquilo. E aí é uma sequência da ação. Mas o que eu quero fazer é ter um coração. Isso eu aprendi com o meu pai. Meu pai me ensinou a ser um homem generoso. Eu não acredito que eu ainda esteja num nível bom, eu preciso crescer muito. Mas eu aprendi isso com meu pai, tenho aprendido aqui com o seu Jorge, com tantas pessoas aqui em Pompeia, que têm nos ensinado a ter um coração generoso, como eu preciso crescer nisso, como eu preciso desenvolver. E por isso que eu estou compartilhando isso com você, porque quando eu compartilho com você, a palavra passa por dentro do meu coração também. Sentir a necessidade, dar o ouvido, dar o tempo para as pessoas. Não espere você ter uma situação na qual imagina, seja financeira, de tempo, recursos, capacidade ou outra expectativa. Simplesmente faça o que você pode fazer agora. Não pense, se eu tivesse tanto. Edwin Cole escreve uma história muito interessante no livro Ao Máximo, quando ele estava no começo do ministério, que estava passando momentos muito difíceis. Ele estava lá serrando uma madeira na construção da igreja, estava reformando o templo. E aí chega uma pessoa do lado dele e fala assim, poxa Edwin, se eu ganhasse $10.000, eu ia dar $1.000 para a igreja, para ajudar nessa construção, para fazer isso, para poder fazer isso. E ele comenta no livro, pensando, não falou nada para aquele homem, falou assim, poxa, se você tivesse $100 e desse $10, já faria toda a diferença hoje para a gente, porque estava quase sem nada. Então dê daquilo que você tem. O Edwin Cole escreve no livro do Poder e Potencial, ele fala assim, comece da onde você está e com o que você tem. Seja uma palavra, seja um elogio, seja dizer para ela que o trabalho foi bem feito, porque às vezes a oferta que você tem é uma palavra de bênção também, ou o seu tempo de qualidade, ou as suas habilidades. Às vezes você tem uma habilidade que para você é tão natural e você vê uma outra pessoa fazendo aquilo com tanta dificuldade, de repente você pode chegar lá e doar do seu tempo, doar daquilo que Deus te deu, a habilidade que Deus te deu, a generosidade da viúva nos ensina até hoje. Jesus deixou registrado a oferta da viúva como exemplo para nós da necessidade de ofertarmos à igreja, ajudarmos as pessoas, ou seja, sermos generosos.
O exemplo dela nos revela que não importa a situação em que vivemos, podemos ser generosos e marcar as vidas das pessoas com as nossas boas obras. Paulo relata que os macedônios, embora estavam em severa tribulação, foram ricos em generosidade. Como os macedônios nos ensinam a riqueza da generosidade. Nós temos um livro na Universitária Família que fala sobre generosidade e eu já comentei isso, acho que em alguns dos nossos devocionais, um homem que tinha bastante recursos e de repente, pelas situações que passaram, pelos ciclos, pelas crises, ele perdeu quase tudo que possuía. Só que ele tinha sido um homem muito generoso e tinha abençoado muitas pessoas com seus recursos financeiros. E uma pessoa chega para ele e pergunta, depois que ele estava numa situação bem menos favorável, fala assim, você não se arrepende de ter dado tanto? E a resposta dele foi fantástica. Ele falou assim, o que dei ainda tenho, o que eu guardei eu perdi. Aquilo que você faz às pessoas, a Bíblia fala que quando você dá um copo de água a um desses meus pequeninos, é como se você estivesse dando ao próprio Deus. Ainda chega a dizer que quando você dá um copo de água a um profeta, você recebe o galardão de profeta. Ou seja, compartilhe, seja um homem generoso. Lembra que o nosso devocional é de homem para homem. Você é o líder, você é o sacerdote, você é o exemplo. Os seus filhos vão seguir o seu exemplo. Se você é um homem generoso, se você se doa, se você oferta, se você não murmura das ofertas, você vai estar gerando pessoas que têm um coração ensinável, um coração generoso, e isso vai multiplicar. Eu lembro de um filme antigo que eu assisti que se chama A Corrente do Bem, onde aquele menino colocou num propósito, ele apresentou um trabalho na escola e o professor ficou admirado com o trabalho dele, porque era qual o trabalho? Era ajudar 3 pessoas, mas 3 pessoas difíceis. E ele resolveu ajudar a sua mãe que estava com dificuldade, um cara que era drogado e o seu professor. E o êxito dele foi algo extraordinário. Acredito que a viúva não ficou sabendo daquela conversa que Jesus teve com os discípulos, mas até hoje a sua ação é lembrada, compartilhada e serve de lição e inspiração para mim e para você. Seja um homem com hombridade, seja um homem parecido com Cristo, seja um homem generoso. Que Deus te abençoe. O nosso próximo encontro terá o tema: o amor de Deus. Nós somos CMN, nós resgatamos homens, nós resgatamos família. Um grande abraço. Apenas um Mordomo, um livro escrito por Paul Cole, filho do Dr. Edwin Lewis Cole, escritor do currículo CMN Hombridade. Ele aborda sobre a vida de Neemias, um copeiro do rei. E um copeiro, naquela época, tinha a função de experimentar a bebida do rei, porque se houvesse alguma conspiração, ele morreria em lugar do rei. Um simples homem, como um copeiro, transformou Jerusalém, reergueu os muros, trouxe de novo dignidade e esperança para toda uma geração. Ou seja, não importa quem você é, você pode ser o canal de Deus. E Paul Cole escreve isso numa abordagem simples e prática para que eu e você venhamos a fazer diferença. Leia e vai fazer muita diferença na sua vida. Que Deus te abençoe.